A comparação dos dois times ela vai acontecer durante vários momentos da temporada, né? E é aquilo. O Corinthians não ganhou título na temporada passada, o São Paulo também não. O Corinthians decidiu trocar o treinador e manter o time titular inteiro. O São Paulo decidiu trocar o elenco praticamente todo e manter o treinador, ou seja, foram decisões contrárias. O Lázaro tem, tudo bem, uma intimidade no clube, e o Rogério Ceni é meio que dono do clube. Então são coisas bem distintas, né? E a coletiva de apresentação do Lázaro com a coletiva de largada do Ceni, você falou, o clima na coletiva de apresentação do Lázaro, sorrisos, afagos, tal, o clima na primeira coletiva do Ceni era já de hostilidade. Então são situações muito diferentes, comandos diferentes e clubes que estão procurando um rumo, ou procurando um rumo, eu nem digo, porque são clubes também parecidos nesse aspecto político, de um mesmo grupo comandando, trocando só o presidente, tanto lá no Parque São Jorge quanto no Morumbi, os mesmos caras de sempre, que sempre continuam e nunca são reprovados ou julgados ou tirados. Sai técnico, entra técnico, sai jogador, entra jogador, e estão lá os mesmos cartolas de sempre, trocando suas funções, né? São Paulo e Corinthians, nesse aspecto, são muito parecidos. No campo, Tironi, o Vitão falou bem do Corinthians, e falou também uma coisa, eu acho que faz todo sentido, o Corinthians dos grandes foi aquele que estreou fora contra o adversário mais forte, ponto. São Paulo e Palmeiras jogaram em casa e empataram, o Santos jogou em casa e ganhou na última bola. Em termos de resultado, não foi tão diferente para um para outro, tal. Só o Santos teve um resultado bom. Mas, de fato, o futebol do Corinthians foi ridículo, o dos outros nem tanto. Palmeiras teve algumas boas situações, teve volume, São Paulo líder, sobretudo no primeiro tempo, Santos fez um bom segundo tempo, reagiu e virou. O Corinthians é um time, não é um elenco. Já era assim o ano passado, ficou mais esse ano. E ao manter o time titular a todos os custos, com o Maicon e o Yuri Alberto, com as trocas dos jogadores, de novo, o banco de reservas do Corinthians é muito inferior ao time titular. Mais do que isso, o time do Corinthians tem muitos problemas em relação à idade dos seus jogadores. Isso é desde o ano passado. A gente fala isso há muito. Então, o time titular do Corinthians, lindão no papel, vai jogar poucas vezes no campo, porque vai ter muito jogador machucado, fora de forma e tal, e das vezes que jogar, vai ter essa situação que vai ter que ter troca, sobretudo nessa época do ano, né? Porque muito calor, início de temporada e tudo mais. O Corinthians não tem banco. O Corinthians não tem banco. E ontem, com várias ausências, aliás, a pré-temporada sequelou um monte de gente no Corinthians, é curioso, isso é curioso, a questão física. Os outros não mostraram essa situação. E do lado do São Paulo, é a mesma situação do ano passado. A diferença entre banco e time titular não é grande. O São Paulo não tem nenhum grande jogador. O que você disse de parecer o ano passado não é nem a escalação, nem o sistema tático, mas o tipo de jogo e as preferências do treinador. Eu acho que chateou a torcida do São Paulo, e vamos combinar, hein, Tironi, com um time que não ganha nada há 500 anos e 45 mil pessoas no Morumbi, domingo à noite, para um jogo contra o Ituano. E depois da chuva que deu. Depois da tormenta que quase alagou o clube de novo lá no mesmo Morumbi, é de fato impressionante. E a torcida do São Paulo, ela viu um bom começo e depois a coisa minguando, como aconteceu ano passado, quando o São Paulo não fazia um gol no seu momento melhor no jogo, no primeiro tempo, no segundo tempo faltava perna, faltava, o que é natural para esse início de temporada, mas faltou a temporada inteira passada. As mexidas do Rogério continuam as mais polêmicas, e aí nós vamos para o outro, não vamos para o posse de bola, Vitão. O jogo do São Paulo não sai do campo e vai direto para o posse de bola. Ele sai do campo e vai para a coletiva do Rogério. E aí você tem o debate do jogo e o debate da coletiva do Rogério. E aí, de novo, o debate da coletiva do Rogério eu não estou satisfeito com o elenco que eu tenho. Eu preciso de jogadores de mais velocidade. Sabe o que eu achei muito interessante? Estava vendo aqui algumas manifestações de ou setoristas ou jornalistas mais jovens
os mais táticos que acompanham o São Paulo e tudo mais e gostam do trabalho, das ideias do Rogério, até eles chegar, chega, basta. Eles, não sou eu que sou, como diria o Trajano, vim de longe, já tô velho, já vi o Rogério começar a carreira. Tô falando os mais atuais, digamos assim. Nem eles aguentam mais essa conversa. Falta o jogador de 1 contra 1, falta o jogador de velocidade, tal. Cara, o Rogério tem uma questão a fazer. Ele tem um bom elenco nas mãos. Faça disso um time bom. Essa questão, chega de desculpa do Rogério de faltar jogador, você entendeu? E que ele seja mais explícito, então, em relação a quem ele pediu e quem ele não pediu. Porque se o São Paulo contrata um jogador argentino ano passado por 5 milhões de dólares e o Rogério nunca coloca para jogar, isso não é justificável. Então, o Juliano Gallo não começar jogando nenhuma partida pelo São Paulo não se justifica. Até porque a última partida que ele começou jogando, quando estava todo mundo de férias lá, foi a última vitória do São Paulo com gol do Gallo. Então, eu acho que tem alguns limites. E por mais que a torcida do São Paulo do estádio continue apoiando o Rogério, que a organizada tenha fechado com ele, que o estádio seja muito importante e o estádio manda, o estádio é capaz de demitir o Silvinho, né, Vitão? A rede social não é capaz de demitir ninguém. Só a gente aqui, entre a gente. No futebol, quem demite treinador, jogador, é o estádio. E por mais que o estádio não vá condenar o Rogério, esteja com o Rogério, a gente percebe que o entorno, as questões das desculpas ou falta de jogador, acho que já passaram, né? O Rogério, além do Abel Ferreira e do Vojvoda do Fortaleza, é o técnico que tem mais tempo de clube. Está na hora de ele dar uma resposta no campo, não no blá blá blá, aqui como a gente fala. Então, e acho que agora ele tem a seguinte situação. O começo da temporada, ele tem um sinal da torcida do São Paulo, que ela vai continuar comparecendo, ela vai continuar incentivando, mas se não ganhar, tem vaia, né? Inclusive no campo. E nessa semana o Rogério tem a Ferroviária em Araraquara na quinta-feira, que não é mole, já meteu 3 na estreia fora de casa, e o Palmeiras no Allianz Parque. E não vai adiantar falar que falta o jogador 1 contra 1, tal, porque essa não cabe mais, né? Essa temporada de 2023, depois de 1000 situações, é a temporada em que o Rogério Ceni tem que voltar a mostrar que é um bom treinador. Chega de desculpa.